estão nos assistindo. Sejam bem-vindos nossos convidados, nosso mediador também. Eu já começo a nossa sessão, nossa quinta sessão, fazendo um pequeno aviso, que o professor Dr. Rubens de Andrade, que é um dos nossos interlocutores, hoje não vai poder participar conosco por motivos de saúde. Então, nós vamos ter como mediador o professor Dr. Paulo da Gomes Seda, né? Bem, eu peço a todos os participantes que fechem, por favor, os seus microfones, por gentileza. Todos os microfones sejam com exceção do professor Marcos, que vai fazer a palestra para a gente hoje. A gente precisa ter uma pequena etiqueta aqui na nossa apresentação, porque às vezes os microfones ligados acabam atrapalhando a nossa palestra, tá? Então, hoje estamos começando então, a nossa quinta reunião com o professor doutor Marcos Pereira Magalhães, que vai nos brindar aqui com uma palestra maravilhosa sobre concretizando, cenários concretizados e paisagens significadas. A palestra do professor vai durar por volta de 30 minutos, seguidos de mais 30 minutos para as perguntas dos mediadores e também aquelas oriundas do chat. Eu peço somente que a palestra, as perguntas sejam colocadas no final da apresentação do professor, para que ela não interfira na apresentação dele. Não fiquem tímidos de perguntar, pois esse é o nosso objetivo, poder dinamizar essa apresentação. Bem, nós contamos com o apoio de algumas instituições que, inclusive, em outras reuniões não foram colocadas por falha aqui, falha técnica nossa, que é o apoio da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC também, o ICOMOS Brasil, Paisagem Cultural ICOMOS Brasil, Comitê Científico Nacional e com a realização do grupo Paisagens Híbridas. Bem, vou falar um pouco para vocês sobre o grupo Paisagens Híbridas que eu costumo fazer em toda reunião. O grupo de pesquisas paisagens híbridas, vinculado à Escola de Belas Artes da UFRJ, desde 2014, inclina seu estudo da paisagem como mais um artefato produzido pela cultura humana. Sendo a ideia humana de paisagem transdisciplinar, o grupo Paisagens Híbridas tem por um de seus princípios criar pontes de diálogos interdisciplinar para aprofundar e fazer circular o conhecimento científico sobre o tema. Dentro dos domínios os quais desenvolve pesquisa, o presente grupo tem como uma de suas linhas de investigação a paisagem e o patrimônio, partindo do olhar dos arqueólogos do grupo para entender a paisagem e a cidade como artefatos. O presente projeto de rematerialização da paisagem arqueológica, dimensões concretas da cultura, foi concebido em 7 sessões quinzenais, trazendo pesquisadores experientes em diferentes campos do conhecimento científico que têm em suas investigações a preocupação em dar ênfase nos processos de rematerialização operacionados pela cultura humana. A perspectiva rematerialista da cultura guarda atenção para as propriedades materiais e a materialidade dos artefatos e espaços arqueológicos de produção, circulação e recepção cultural dos mesmos pela sociedade. O objetivo do fórum consiste, então, em promover a interação dessas investigações e estreitar o vínculo da arqueologia com as demais ciências humanas que se debruçam sobre a participação ativa da materialidade na construção de relações sociais e da espacialidade. Lembrando que os inscritos pelo site do PH receberão seus certificados mediante frequência de 70% e que as perguntas feitas ao professor serão feitas no final da exposição. Como mediadores, temos hoje, então, o professor Paulo Gomes Seda, arqueólogo e historiador, graduado em História pela UERJ, mestre
em História e doutor em História Social pelo FRJ. Ele é diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Arqueológicas e professor associado da UERJ, onde participou da criação do curso de graduação em Arqueologia, UERJ, e possui inúmeros trabalhos com ênfase em arqueologia do Brasil e artigos, múltiplos também, e coordena atualmente na UERJ o Núcleo de Estudos das Américas, Nucleias, e é responsável pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas da América Latina. O nosso outro convidado como mediador, o professor Rubens de Andrade, pede desculpa a todos os participantes e ouvintes por não poder comparecer hoje ao nosso fórum por motivos de saúde. Então, no lugar do professor Rubens, eu vou tentar fazer a nossa mediação. E como convidado, nós temos o professor doutor Marcos Pereira Magalhães, arqueólogo, pesquisador e professor titular do PPGDS, ou seja, Museu Paraense Militeu, graduado em Ciências Sociais pela UERJ, mestre em História Antiga e Medieval e doutor em História Social, ambas pelo FRJ, pesquisador titular e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Sociocultural da Coordenação de Ciências Humanas do Museu Paraense Militeu, e tem 4 livros publicados, além de vários capítulos e artigos. O livro mais recente do professor chama-se A Humanidade e a Amazônia, 11 mil anos de história em Carajás, 2018. Peço a todos mais uma vez que desliguem os seus vídeos e também os seus áudios, por favor, para que o professor possa, então, iniciar a sua palestra. Professor Marcos Pereira Magalhães, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso grupo de pesquisa e passo para você então a palavra. Fique à vontade, professor. A palavra é toda. Boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado as palestras, têm sido ótimas. Eu espero que a minha também seja boa, né? E, antes de mais nada, quero também agradecer a Cristiane pelo convite, né? E pedir desculpas a vocês pelo fato de eu vou ter que ler, porque senão eu vou viajar muito na maionese, porque quando eu começo a falar, eu não tenho certo controle sobre a minha especulação. Então, por isso, eu prefiro ler do que ficar me perdendo no meio da história. Entendeu? Então, por favor, espero que vocês não durmam, né? Mas vamos lá. Concretizando, cenários concretizados, paisagens significadas. Bom, a paisagem é um termo que tem permitido uma diversidade muito grande de conceitos, geralmente provenientes da geografia, da geomorfologia, do urbanismo e da arqueologia. Portanto, antes de mais nada, é necessário que eu diga com qual conceito estou trabalhando. Na verdade, venho trabalhando sobre o tema na arqueologia da Amazônia há mais de 15 anos. O ano está passando. Mas, antes mesmo de pensar sobre esse tema, tive a oportunidade de observar as diferentes paisagens regionais, especialmente aquelas relacionadas às extensas áreas arqueológicas, ou seja, áreas compostas por inúmeros sítios arqueológicos localizados em diferentes compartimentos geográficos, como margem de rio de primeira, segunda e terceira ordem, várzeas, terra firme e cavidades, além de serras e platôs de diferentes altitudes e formações geológicas, todas compartilhando impactos, às vezes milenares de longa duração, da ação humana. Impactos que regularmente exerceram pressão na seleção natural de diversas espécies tidas como socialmente úteis e cuja evolução desembocou na domesticação de alguma delas e em ricas paisagens culturalmente construídas. O choque humano sobre os ambientes amazônicos resultou em montículos, que são locais de acúmulo de lixo, grandes aterros e escavações, como os conhecidos pesos do Marajó e os espetaculares geoglifos localizados no estado do Acre, que geraram impactos geomorfológicos e ambientais. Entretanto, a ação humana mais intensa, duradoura
e significativamente importante para a paisagem amazônica foi de caráter ambiental, quando populações pretéritas cultivaram e manejaram extensas florestas compostas por espécimes culturalmente selecionados que atendiam às mais diversas finalidades, das básicas às sociais. São essas coberturas vegetais conhecidas como florestas antropogênicas, enfim, que caracterizam as paisagens amazônicas. Os meus estudos têm como um de seus objetos principais justamente essas florestas de origem antrópica. Foi com elas que defini o conceito de paisagem que uso e que será aqui empregado. Em síntese, tal como proposto por Criado Boado em 1999. E na arqueologia brasileira, reforçada, entre outros, por Marcelo Fagundes em 2014, sustenta que toda paisagem é necessariamente de origem antrópica, ou seja, toda paisagem seria o efeito de uma obra que se apoia nas realidades da vida e com a qual se transmite significados. Portanto, como vem afirmando desde 2008, toda paisagem nada mais é do que um artefato social repleto de significados objetivos e subjetivos, a qual sustenta as identidades culturais transmitidas às gerações futuras, que, por sua vez, a modificam conforme a evolução histórica e cultural da sociedade. Isto posto, cabe esclarecer como os ambientes seriam transformados em artefatos sociais. Sem dúvida que as paisagens são dinâmicas, mas relativamente lentas em sua transformação, já que elas constituem um conjunto de lugares cenograficamente montados, que vai caracterizar a territorialidade de uma paisagem construída. Esses cenários apresentam uma velocidade muito maior de transformação, já que estão sujeitos às volúveis relações econômicas e políticas da sociedade, que podem mudar em menos de uma geração as configurações urbanas dos bairros de uma cidade, por exemplo, cujo impacto na paisagem como um todo pode demorar gerações para caracterizar uma identidade cultural. Os cenários que compõem a paisagem não são necessariamente de grandes proporções. Na maioria das vezes, são instalações cotidianas de importância apenas local, que só têm representatividade paisagística quando somado aos demais cenários de uma paisagem regional. De todo modo, os cenários que representam são os cenários que representam a materialidade de uma paisagem. Eles são seus elementos concretos, representados por estradas, fábricas, por prédios residenciais e comerciais de um bairro, plantações, pontes, monumentos e etc. No caso particular do meu objeto de estudo, situado na longa duração da história indígena na Amazônia, os cenários montados pelas antigas sociedades são mais sutis, mas ainda assim impactantes. Isso se evidencia quando são identificados locais de montagem de moradias, áreas de coleta, locais de produção, caminhos, locais de cultivo, de cerimônias e muito mais. No entanto, há dentro de uma paisagem regional monumentos naturais que não foram construídos pelos humanos, mas aos quais foram atribuídos elementos simbólicos significativos. Ainda que na maioria deles não sejam observados elementos antrópicos diretos, os efeitos concretos sobre o comportamento social das pessoas podem gerar uma série de produtos materiais representativos. Na verdade, quando é atribuído um significado a um acidente geográfico, como morros, picos, cavernas, matacões, campos de caça ou de coleta, a curva de um rio, etc., o qual geralmente possui alguma característica em comum, esse atributo vai repercutir em alguma expressão da cultura material da sociedade. Nestes casos, o significado transporta certas formas do relevo ou composições estruturais, ou seja, um acidente geográfico, para outra dimensão, a dimensão subjetiva do significado. É nesta dimensão onde eles desempenharão o papel de cenário que se materializa concreta ou simbolicamente, representado pela cultura, através das relações sociais. Enfim, deixa eu admitir mais alguém aqui que acabou de chegar. Enfim, é essa concretude surgida da inconcretude do significado, conjunto de representações simbólicas atribuídas, que estamos discutindo. Cenário, a cena que empregamos, não deve ser interpretado como mero sinônimo de paisagem.
empregamos o conceito original de cenário, que é proveniente do teatro e derivado das palavras latinas poena, ceia, e ario, ofício. Segundo esta definição, todo cenário apresenta uma dinâmica prática que não pode ser comparada às dinâmicas subjetivas e constantes da paisagem. Por esta perspectiva, ao serem cotidianamente montados, os cenários comutam com os ambientes, transformando-os em locais sociais e familiares. Esses locais, subespaços, lugares ou áreas focais diversas e aquelas meramente mentais, conforme os indivíduos apreendem sensivelmente as condições de conservação de sua correspondência com o meio, são os componentes do território, cuja paisagem vai sendo lenta, porém constante e simbolicamente autenticada. A autenticação não se fundamenta apenas no conceito atribuído ao cenário montado, mas principalmente na composição, na estrutura ou ações concretas que o ergueram e fizeram uso prático dele. Os bosques, a seleção e o manejo de suas plantas, a casa, sua construção e sua dinâmica de uso, a roça, sua abertura, cultivo e colheita, o acampamento de caça, seus acessos e esperas, etc. Inclusive, como veremos mais adiante, os efeitos reativos, entre aspas, de uma chuva em rede ou não, de boatos objetivamente direcionados, que geram fatos políticos. Para entendermos a importância dos cenários na ordem dos fatos, devemos compreender que a modificação cultural dos lugares e a construção de paisagens sociais não se dão de uma só vez, isto é, a paisagem vai sendo construída ao longo do tempo, em princípio, através de ações antrópicas involuntárias ou intuitivas e, posteriormente, planejadamente. Mas as instalações erguidas no espaço não são necessariamente permanentes, e, dependendo do uso e da finalidade, umas podem ser mais fugazes do que outras. Assim, do mesmo modo que há instalações de longo prazo, como as moradias, recorrentemente localizadas em nichos culturalmente consolidados, ou seja, lugares persistentes, também há aquelas de permanência menor e sazonal, como as instalações ou acampamentos, ou, como exemplo, estruturas comerciais no bairro de uma grande cidade. De todo modo, provisórias ou não, essas instalações são cenários montados para relações sociais diversas, e é através delas que as paisagens são culturalmente construídas segundo uma identidade própria. Em síntese, as paisagens não possuem propriedades intrínsecas, mas aquelas que os grupos sociais atribuem através dos cenários montados. Como as interpretações continuam a se desenvolver, um cenário prevalece e outros desaparecem. Curiosamente, ao permanecerem durante um longo tempo, eles podem se tornar cenários fósseis. Na verdade, embora menos dinâmicas que os cenários, as paisagens mudam conforme os cenários vão mudando ao longo da história, mas também quando são abandonadas, já que aí elas ficam sujeitas às intempéries e à evolução natural dos ambientes. No entanto, no meio dessas paisagens abandonadas, podem existir cenários perdidos no tempo, ruínas estruturais, concentrações de restos de cultura material, terra preta de índio, hiperdominância de espécies, etc., que são justamente as evidências focais que caracterizam uma área arqueológica. Por conta desses argumentos, a paisagem cultural seria justamente o conjunto de cenários montados pelas relações sociais de determinada sociedade. Porém, matematicamente falando, e segundo a teoria dos conjuntos inaugurada pelo terço médio de Georg Cantor, em 1894, a soma das partes é maior que o conjunto. Sendo assim, temos que reconhecer que a soma dos cenários de uma paisagem extrapola essa mesma paisagem, isto é, os elementos simbólicos da paisagem fundamentados em cenários montados ou atribuídos podem ir além do território cultural onde a paisagem foi construída. Deste modo, a área de influência dos cenários é maior do que a da própria paisagem, podendo exceder, além do espaço, o próprio tempo. Este é o caso, por exemplo, da abertura e plantio de roça, da construção de moradias, de esperas, de caça e de outras estruturas de atividades cotidianas. Essas estruturas podem ser montadas por diversas sociedades de modo bastante semelhante, mas não necessariamente com o mesmo significado cultural ou composição. Historicamente, locais persistentes para a cerimônia, por exemplo, podem permanecer os mesmos, mas não os ritos, que mudam por conta das ressignificações sofridas pelas cerimônias
ou pelas cosmogonias que as justificavam. Deste modo, ao longo do tempo, as próprias paisagens são ressignificadas, apesar do uso social dos mesmos espaços milenarmente ocupados ou explorados. Na Amazônia, um exemplo disso é a sociedade moderna vê as florestas como os ambientes exclusivamente naturais, quando, na verdade, são ambientes híbridos de origem essencialmente antrópica. Neste caso, paisagens híbridas são os ambientes onde prevalece a associação entre a seleção natural e a seleção cultural, quando, então, nunca ocorre a oposição entre cultura e natureza. Muito pelo contrário. A construção nativa das paisagens híbridas da Amazônia foram resultado milenar da inter-relação homem-natureza. Segundo esta perspectiva, não existe a demarcação de uma fronteira entre natureza e cultura, entre paisagem natural e humanizada. Isto porque paisagem, em qualquer circunstância dada, será um artefato social esculpido através de montagem de cenários para atender às diferentes necessidades da natureza social do Homo sapiens, que é uma espécie animal biologicamente autoclassificada como hominídeo da família dos primatas. Em síntese, a paisagem só pode ser entendida pelo universo humano, já que o ser humano é o único que pode significar e ressignificar, concreta ou simbolicamente, a paisagem que lhe deu sentido, isto é, as abstrações sobre os significados de uma paisagem são produtos específicos de uma espécie animal, o ser humano, que, onde se insere, é capaz de desenvolver cultura, reproduzi-la e reformulá-la. Mais uma vez, podemos afirmar que as paisagens não podem ser entendidas por si sós, porque elas são produtos objetivos ou subjetivos da mente humana, forjadas segundo as tradições ou informações culturais onde ela foi educada. De fato, um ambiente ou um acidente geográfico qualquer não representa absolutamente nada até que o homem atribua a ele um significado místico, moral ou até mesmo científico. Só assim ele, o ambiente ou o acidente geográfico, se torna uma paisagem necessariamente cultural e fundamentalmente humana, cuja natureza é, por excelência, animal. As abstrações vivenciadas pelos seres humanos só podem ser compartilhadas por eles mesmos. Os demais entes da natureza, seja eles quais forem, só podem ser inferidos pelas ideias, conceitos e interpretações produzidas pelos seres humanos. Do mesmo modo que os cavalos não se reconhecem como cavalos, as montanhas, os rios e as matas de uma paisagem não se autodefinem. Se existe, só existe porque o ser humano lhe deu existência. E nem é preciso ir aos reinos das inconsciências individuais e coletivas da natureza não humana. Basta verificar que os conceitos variam e até podem se opor conforme as diferentes etnias humanas. Por conta disso, podemos afirmar que não existe apenas um universo, mas uma pleiade de universos possíveis, todos definidos pelo modo como as diferentes populações evoluem ao longo da história, o seu processo civilizador. Nenhum deles seria o perspectiva. Contudo, a supremacia de umas poucas sobre todas as outras é uma questão de relações de força, de poderes exógenos saberem dominar populações inteiras, impondo suas crenças e costumes às culturas endógenas, que são então reformadas ou apagadas da história. Leroy-Gourhan, em 1964, afirmou que o pensamento resulta do encontro entre a técnica e a linguagem. Posteriormente, Jacques Pellegrin, em 2009, enfatizou que a ideia mental, ou seja, o pensamento, precede a técnica, e que na técnica a precedência do pensamento formal é fundamental para definir as escolhas que permitirão atingir o objetivo final. Sem a precedência do pensamento, nenhuma cadeia operatória poderia ser pré-definida. As técnicas seriam aleatórias e a forma só seria obtida casualmente. Deste modo, os procedimentos operatórios para a transformação da matéria a atingir a forma do objeto pensado, com o qual se concluiria o objetivo final, nunca seriam elaborados. Segundo Pellegrin, sem o pensamento que precederia a fabricação de uma lança, a caça dificilmente seria realizada com sucesso.
Longe de discordar dos autores citados, observo existir um momento quando a observação precede todo o pensamento formal e até mesmo a linguagem. Ou seja, antes da matéria ser pensada e organizada em símbolos e procedimentos formais, existem elementos naturais que inspiram formas e meios para que determinados fins sejam alcançados. Um exemplo marcante disto são as ferramentas naturais que servem de instrumento para diversos animais. Outro é o ouriço da castanha sapucaia, cuja forma inspirou a morfologia de certos vasilhames cerâmicos tupi-guaranis, encontrados em sítios arqueológicos localizados no sudeste do Pará. Leonardo da Vinci antecipou a invenção do helicóptero com seu parafuso aéreo, baseado em sementes que se espalhavam pelo ar em movimento espiral. Nos tempos modernos, em 1941, temos o caso do velcro, que foi inventado, inspirado nas sementes de bardana. Na matemática, hoje em dia, temos as partes semelhantes ao todo de flores e folhas, que inspirou a geometria dos fractais. Parte dos exemplos citados apresenta casos evidentes de rematerialização. Por isso, de casca linhosa é rematerializado em pote de barro cozido. As sementes voadoras feitas de fibras vegetais são rematerializadas em um mecanismo de diversos materiais feitos de diferentes matérias transformadas. Por sua vez, as sementes de bardana são rematerializadas em plástico. Já as geometrias naturais foram rematerializadas em teoremas, traços e números. Obviamente, todos esses materiais naturais, depois de transformados, só existem no universo humano. As cadeias operatórias que produziram os artefatos foram antes criadas através de ideias mentais humanas. Contudo, as ideias estavam na natureza observada como instigadores intuitivos, tal como proposto por Henri Bergson em A Evolução Criadora. Não como planos pré-definidos ou como designs desenhados por uma inteligência divina superior, mas como relações interpenetradas entre objeto e sujeito, entre os diversos elementos da natureza, nos quais os seres humanos, apesar de completamente integrados, são apenas mais um deles. Ou seja, não há precedência alguma, porque todos fazem parte do mesmo conjunto. A matéria-prima, a intuição, o pensamento, a matéria processada, o artefato e o número comutam no tempo e no espaço a simultaneidade generalizada dos acontecimentos. Tudo que é derivado desse conjunto, as técnicas, os materiais instrumentais e artefatuais, são os excedentes da soma de suas partes. Sendo assim, como interpretar a antropogênese e a materialidade das florestas amazônicas? As paisagens amazônicas foram construídas durante milênios. No mínimo, desde 12.000 anos atrás, populações nativas já manejavam diferentes ambientes regionais, selecionando e distribuindo espécies das mais variadas necessidades e utilidades sociais. Essa seleção e distribuição de espécies úteis eram inicialmente intuitivas e sem um planejamento prévio. Contudo, foram se tornando cada vez mais impactantes e conscientes conforme os séculos de seleção cultural e distribuição em lugares recorrentes evoluíam. Segundo a ecologia histórica, durante esse processo de seleção e distribuição, muitas espécies não úteis foram preteridas, tendo sua dispersão natural negativamente impactada, especialmente em áreas ocupadas ou exploradas pelas sociedades humanas. Por outro lado, as úteis tiveram sua distribuição geográfica superdimensionada, não só em termos de dispersão, como também de concentração. De todo modo, a gênese das florestas antrópicas não teve qualquer fundamento racional, foi meramente intuitivo. Mas, uma vez que as florestas antropicamente modificadas passaram a fazer parte do cotidiano humano, seu planejamento inteligente passou a fazer parte da cosmogonia das sociedades. Daí podemos afirmar que, tempos depois de sua gênese, as florestas antrópicas passaram a apresentar um design inteligente, fundamentalmente baseado nos cenários cotidianos montados, que, por sua vez, obedeciam a práticas técnicas e costumes culturais, tornando-se, mais que nunca, paisagens socialmente organizadas. Enfim, o design inteligente das paisagens amazônicas não é obra nem de Javé, nem de Tupã, é simplesmente obra do engenho humano. O engenho humano, em princípio, não teve relações materiais com a floresta. Difícil imaginar que há 12, 11 mil anos, quando chegaram, as pessoas já atribuíssem significados próprios à natureza do lugar.
Mais provável que tenham tentado impor as antigas tradições forjadas em distantes rincões do continente americano ou até mesmo fora dele, sobre o novíssimo mundo que colonizavam. Entretanto, conforme a inteligência interpretava e transmitia as impressões que essa população absorvia, ia significando e recompondo esse novíssimo mundo, seus entes vivos e marcos geográficos, dando então materialidade a ele. Isto só veio a se tornar, de fato, um marco cultural quando foram capazes de perceber conscientemente os diferentes elementos da natureza que construíam, organizando cada um deles segundo a sua cosmogonia, necessidades sociais e práticas. É aí que as florestas se tornam antropogênicas e matéria-prima das relações sociais e tradições humanas, quando finalmente a cultura assume a dimensão concreta delas. É importante salientar que essa dimensão concreta é preenchida por símbolos e signos não materiais. Daí eu afirmar que sua concretude vem do signo atribuído, não da sua materialidade, que é biológica, viva, não sujeita à entropia, ou seja, a floresta não se desgasta como todo material arqueológico tradicional, mesmo os inorgânicos como os artefatos líticos. Muito pelo contrário, ela tem a capacidade de se regenerar, de se expandir, de multiplicar a sua biodiversidade. Foi por isso que as paisagens amazônicas confundiram leigos e estudiosos durante os últimos 500 anos. Ela mostra que entre o homem e a natureza não há diferença, que o ser humano está inserido nela e só pode compreendê-la porque ambos mantêm correspondência de reciprocidade. Ou seja, tudo que é atribuído à natureza, segundo aquilo que nossa sensibilidade absorveu dela, seja miticamente ou cientificamente dado, por mais distante ou próximo que estejamos da sua realidade, não importa. Tudo que foi, é dito ou será dito, é obra natural da mente humana. Há, por fim, uma categoria de cenários que não apresenta nada de concreto no ato de sua execução, mas que pode gerar nas paisagens espaços heterotópicos concretos, gerando artefatos sociais de curta e até de longa duração. A heterotopia aqui está sendo compreendida como aquela colocada por Michel Foucault em 1966, quando ele afirmava que a heterotopia se refere a rupturas espaciais e temporais variadas, interrogando e minando imaginativamente certas formulações de utopia. Ou ainda, que heterotopia de poderes alternativos surgiriam quando, em ocasiões sociais críticas, fossem reveladas suas contradições internas. Entretanto, hoje, as heterotopias, na maioria das vezes, surgem de cenários distópicos virtuais que no passado eram conhecidos como boatos, posteriormente como propaganda e atualmente como fake news. Em termos históricos, as heterotopias só surtem efeitos, isto é, só produzem rupturas sociais quando certos segmentos da sociedade são abalados por outros ou outro que quer desfazer ou ocupar seu lugar. Portanto, não deixa de ser uma relação política de força, com consequências sociais cuja materialidade não passa de um produto indireto. Os cenários distópicos produzidos pelas heterotopias são virtuais, não têm concretude, porém carregam uma carga poderosa de significados outros. São as cargas significantes desses outros que produzem efeitos concretos na sociedade. Como exemplo disso, temos a propaganda nazista que impôs uma doutrina social marginal que se pautava na exclusão étnica por motivações econômicas e ideológicas que resultou, conforme a sistemática serial da produção industrial empregada, na morte de milhões de pessoas. Suas manifestações concretas mais conhecidas foram as paradas militares de grande apelo emocional pela pátria e pela família, e, claro, os campos de concentração e o complexo industrial capitalista cedido ao exército alemão. Mais típico ainda foram os eventos que ocorreram no Brasil em 2016, cujas manifestações populares contra o governo e sem uma liderança central evidente contribuíram decisivamente para a derrubada de uma presidente eleita pela maioria da população. Como efeito disto, as chamadas fake news coordenadas por extremistas de direita, que vinham provocando vários abalos em diversos governos pelo mundo, tornaram-se um dos principais mecanismos para elegerem no Brasil um governo comprometido em acabar com todas as conquistas sociais que, segundo boatos repetidamente divulgados pelas redes sociais, seriam todas de orientação marxista e obra de comunistas que queriam dominar o mundo.
Esses cenários virtuais e heterotópicos impactam as paisagens conforme todos os demais cenários, pela potência do conjunto deles. Assim, se determinada ação heterotópica é constantemente replicada no espaço e no tempo, resultará em paisagens culturalmente identificáveis. Mais uma vez, o exemplo nazista é emblemático, já que havia toda uma doutrina estética na arquitetura urbana que tentava vinculá-la a um suposto passado ariano glorioso, ao qual marcou profundamente a cidade de Berlim, em particular, e a Alemanha como um todo. Por outro lado, podemos pensar a heterotopia como uma entropia social. Isto ocorreria quando a ordem social sofresse uma pressão permanente de estados de desorganização e o equilíbrio viesse da consciência de relações até então marginalizadas, mas cuja heterotopia traria um novo potencial que poderia reorganizar todo o espaço social em outra ordem comunitária. Ou seja, quando o fluxo sociopolítico cresce sem controle até atingir um ponto de rompimento, as instabilidades surgidas, ou seja, as entropias da organização social, podem fazer emergir em diversos espaços, meios e agências novos modos de pensamento e estruturas, com um conjunto de cenários distintos dos anteriores, projetando assim não só possíveis novos processos históricos, como também outras paisagens, com significativos e exclusivos artefatos sociais. Para concluir, ressalto, enfim, como premissa inicial para toda pesquisa arqueológica, que territórios compostos por cenários, fósseis ou não, não são ambientes, são paisagens. Por outro lado, um território sem cenários nunca poderá ser tido como uma paisagem, mas tão somente como ambiente. Assim, a fronteira entre ambiente e paisagem são os aspectos sociais construídos pelo ser humano no segundo e ausente no primeiro, os quais se revelam materialmente, quer direto ou indiretamente, nos objetos, nas estruturas, nos restos deixados pelas atividades cotidianas humanas, etc. Mas a evidência material não pode ser considerada o único que legitima um ambiente como antrópico, ou seja, como uma paisagem. Na Amazônia, por exemplo, a materialidade de uma floresta onde predominam espécies úteis para construção, medicina, alimentação, artesanato, etc., mesmo que não apresente evidências artesanais concretas diretas, é confirmada como paisagem por conta da origem antropogênica das ações que resultaram na sua composição vegetal. A sua materialidade é a floresta viva e não a chamada cultura material morta. Por estar viva, a paisagem nunca se apresenta como no passado foi, mas como no presente é, provavelmente ressignificada em constante mudança, quer segundo a evolução natural, quer segundo os novos cenários montados em suas entranhas, ou como vem ocorrendo desde a década de 1980, sobre o cadáver destroçado ou carbonizado da natureza. Obrigado. Olá, professor. Muito obrigado pela sua brilhante palestra, excelente, sempre nos instigando bastante, trazendo novidades e muitas questões a respeito da paisagem, sempre uma abordagem nova. E agora, então, vamos iniciar a nossa interlocução. E também damos início às perguntas do chat e do microfone. Vamos começar pelo nosso mediador e seguido, então, das perguntas da audiência. Professor Paulo Seda, fica à vontade, então, para colocar suas questões, professor Marcos. Obrigado, Cristina. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer imensamente o convite, né, para estar aqui debatendo essas questões, para estar aqui como mediador de um colega querido, né, cumprimentar o Marcos, que é meu dileto colega desde os tempos de faculdade, né, fomos colegas de faculdade juntos, e que há muito tempo não nos víamos, né? Pelo menos essa loucura que a gente vem vivendo nos proporcionou essa possibilidade de nos vermos dessa forma. Por outro lado, né, eu quero dizer que não é uma coisa fácil ser mediador de uma palestra do Marcos, não. Né? Marcos eu já conheço há muito tempo,
a sua maneira de tratar das questões, a sua maneira de lidar com os assuntos, e eu sei o quanto é denso, o quanto é complexo, né, o pensamento que ele desenvolve. Então, não é uma tarefa muito fácil tratar dos assuntos aqui, não, ser um mediador. Queria fazer alguns comentários. Alunos, ou da questão. Acho que talvez o professor Paulo esteja tendo um pequeno probleminha técnico, mas deve retornar. Pronto. Para mim aqui está normal, gente. Está normal? Não, é que ficou sem som, mas já voltou. Já voltou. Voltou. Eu estou sem imagem agora, que sem imagem minha aqui. Bom, o que eu vou tratar? Está dando... Novamente, mais um probleminha técnico, me desculpem, mas o professor deve retornar. Pronto, professor, eu acho que a palavra é sua. Tá ouvindo? Sim. Tá. Sempre que eu vou tratar dessas questões de paisagem, Marcos, eu costumo começar, né, com os alunos citando duas coisas. Primeiro, uma música do Skank, daquela banda mineira Skank, que uma das letras deles, eles dizem o seguinte, que para mim define o que vem a ser a paisagem. O caminho só existe quando por ele você passa. Isso, para mim, é uma definição fantástica do que a gente trata, do que a gente quer tratar de paisagem. Um outro exemplo que eu acho muito interessante, é um filme inglês, passado no país de Gales, e que tem um nome muito sugestivo, né? O inglês que é mandado para o... Hã? Ficou mudo justamente quando você foi citar o nome do filme. Ele deve retornar a qualquer momento. É conexão. Tá ruim. Já fechou aí a apresentação, né? Fechou. Só clique em ESC, por favor, para sair da tela preta. Quando voltar, vocês têm que me avisar, porque eu não tenho controle. Voltou agora, professor. Agora. Pode continuar a pergunta. O filme, na verdade, não é uma pergunta, eu estou comentando, batendo papo aqui com o Marcos. Uhum. O filme, então, é o inglês que subiu a montanha e desceu a colina. Projeto da coroa britânica de medir, né, os acidentes geográficos. E essa cidadezinha tinha como único orgulho uma montanha. A montanha era uma colina. E isso causa, né, uma comoção muito grande na cidade. A cidade fica revoltada, não aceita esse tipo de coisa. E chega um momento em que há uma cena extremamente interessante em que a população se reúne e vai para o alto da montanha carregando baldes e mais baldes de terra para acumular no alto da montanha, no alto da colina e aumentar a montanha, né? Esses dois exemplos, né, são muito interessantes para mim, que fazem a gente pensar como a paisagem, como você disse na sua palestra, como você diz no texto que você mandou, a paisagem é sempre cultural, né? Ou seja, mesmo que uma paisagem exista fisicamente, ela só se torna de fato uma paisagem quando ela é incorporada pela cultura, quando ela é incorporada culturalmente, né? Quem diz, na verdade, que um rio é a cultura. Quem diz que uma montanha é uma montanha é a cultura. Quem diz que uma picada na mata é uma picada é a cultura. Então, a paisagem é sempre cultural, né? Ela passa sempre, por um crivo cultural, pelo menos. Nesse sentido, eu acho
que trabalhar paisagem é fundamental para a arqueologia. Me parece que um dos grandes caminhos, um dos grandes saltos da arqueologia moderna foi essa questão da paisagem. Foi trazer para o nosso meio, para a nossa discussão, a paisagem. Eu tenho feito alguns trabalhos também, pegando a questão da paisagem, de forma um pouco diferente da sua. Tenho trabalhado para entender a arte rupestre da Serra do Cabral, em Minas Gerais, né? E de uma forma um pouco diferente de você, né? Em que eu trabalho, na verdade, com o conceito daquilo do que eu chamo marcos na paisagem e do que eu chamo de colonização da paisagem, né? Entre os marcos, eu reconheço na paisagem. Sumiu? Voltou. Então, perdeu coisa aberta do que eu falei, né? Só sobre o marco. A gente tem alguns marcos, né, que eu chamo de marcos naturais, que são o relevo, a hidrografia. Alguns marcos, que eu chamo de marcos tanto naturais quanto culturais nessa paisagem, que são os abrigos, né, que naturalmente já estavam lá, mas que foram ocupados pelas populações. E a gente tem um grande marco cultural nessa paisagem, que é a arte rupestre, que é aquilo que eu chamo de colonização da paisagem, né, que eu estou chamando de colonização da paisagem. É lógico que mesmo esses marcos que eu estou chamando de naturais, eles foram trabalhados culturalmente, eles são fundamentais para a população, eles são fundamentais para a orientação, eles são fundamentais para a subsistência, eles são fundamentais para se entender essa cultura, né, para se entender essa cultura. Dentro do que você falou, tem algo que eu queria comentar e queria que você tentasse aprofundar um pouco mais, é quando você fala da questão da natureza. Eu vou pegar aqui teu texto, repetir um pouquinho o que você falou, para ficar mais claro. Quando você fala o seguinte, ó, a floresta não se desgasta, como todo material arqueológico tradicional. Mesmo os inorgânicos, como os artefatos líticos. Muito pelo contrário, ela tem a capacidade de se regenerar, de se expandir, de se multiplicar a sua biodiversidade. E foi por isso que as paisagens amazônicas confundiram leigos, etc, etc, etc. No entanto, né, Marcos, essa paisagem hoje é uma paisagem tremendamente ameaçada. Né? Tremendamente ameaçada. Até porque, como você também fala na sua palestra, como você fala no texto que você produziu, essa paisagem pode ser vista pelas populações ou pode ser vista pelas culturas de maneira diferente. De maneira diferente. Né? E aí tem uma outra questão que eu acho importante colocar, é a questão dessa natureza, dessa mata, dessa floresta, que passa com a chegada do colonizador a ser vista de forma diferente por esse colonizador. Né? Se o colonizador vem de um mundo europeu que parecia em que a natureza estava já relativamente dominada, e a gente sabe que não está, né? Que nunca esteve, ele chega numa região em que parece que o que domina é a natureza. Né? E isso vai causar um choque no pensamento desse colonizador, e, na minha opinião, gera uma visão sobre a natureza que predomina na nossa sociedade até hoje. A visão de que a natureza é algo que tem que ser dominado. Né? Não que a gente deva conviver, mas que tenha que ser dominado, tem que ser mudado para o nosso bem-estar, para a nossa possibilidade de sobrevivência. Essa questão também é importante quando a gente pensa, né, de como é que a natureza é vista de forma diferente, não só pelas culturas, não só pelas sociedades, mas também pela questão do momento em que você trava um contato com essa natureza. Eu me lembro de Darcy Ribeiro, na introdução de um livro, que eu não me lembro agora de que livro é que ele faz a introdução, em que ele comenta as duas imagens que se formaram ao longo do tempo sobre a Amazônia. A imagem do paraíso na Terra e a imagem do inferno verde. E Darcy Ribeiro comenta que essa imagem pode ter sido forjada pelo momento em que as pessoas chegaram até a região. Aqueles que chegaram no momento em que havia
o rio, que as águas estavam na vazante, ofereciam muita fertilidade no solo, encontraram populações plantando, tendo mais de uma safra, e que, portanto, engordavam a olhos vistos, como ele diz. E esses, então, tiveram uma certa sensação, uma certa visão de que era o paraíso que estavam encontrando. Mas também tiveram aqueles que chegaram no momento em que as terras estavam inundadas e que limitava bastante, portanto, a questão do plantio, a questão da agricultura para essas populações, e que as populações, uma forma de adaptação que essas populações tinham era emagrecer nesse período, né? Era emagrecer. E ele diz, então, que isso pode ter levado à formação também dessa visão do inferno aqui, do inferno verde, que seria a Amazônia. Claro que a gente sabe que não é nem uma coisa nem outra, né? Que não é nem uma coisa nem outra. Mas, então, eu acho interessante, queria que você comentasse um pouco essa questão de como que a natureza ela pode ser vista de maneira diferente pelas diferentes culturas, pelas diferentes populações, pelo momento em que você trava contato com essa natureza. E essa questão dessa floresta hoje está tão ameaçada, ou se você acha que não está tão ameaçada, como essa questão. E meus parabéns pela tua palestra. Obrigado, Paulo. Você fez um comentário bastante interessante. Bom, a questão da floresta, como ela é vista, é a questão da ressignificação, né? Então, as culturas, as sociedades, especialmente aquelas que vêm de outros lugares, a gente está falando do colonizador, mas o homem que vem do sul, né? Aquele agricultor que saiu do Paraná e foi lá para o Mato Grosso e depois foi para a Amazônia, né? Saiu arrasando tudo. A visão dele de natureza, por ser um recém-brasileiro, né? Era uma população do século XX, que foi introduzida, os imigrantes do século XX, final do século XIX, século XX principalmente, mas que, com aquela perspectiva europeia e aquela visão de dominar a natureza, como você bem colocou, ver o ambiente, ver a natureza, ver a floresta como um inferno verde, né? O interessante é que essa perspectiva do inverno verde não é só do leigo, né? Não é só do senso comum. Os intelectuais da época, né? Principalmente até a primeira metade do século XX, também tinha essa impressão, né? Da natureza da Amazônia como inverno verde, principalmente a floresta. Mas a questão é essa. Então, as pessoas chegam, segundo a sua visão, e tentam não se adaptar a ela, mas adaptar o ambiente a si próprio, à sua cultura. Então, isso daí é bastante interessante, né? Porque dentro da seleção cultural, da evolução darwiniana, é o ser que se adapta, né? E na questão humana, o homem que tenta fazer com que o ambiente seja adaptado a ele, os animais que sejam adaptados a eles, as plantas que sejam adaptadas a eles, né? Daí a domesticação. Mas, na verdade, isso vem sendo feito desde a chegada do homem na região. Então, é aquilo que eu citei, né? Os primeiros, provavelmente, o homem não é originário da Amazônia, portanto, ele veio de algum lugar. Se ele veio de algum lugar, ele já trouxe uma bagagem cultural que, muito provavelmente, ele tentou, né, reproduzir na Amazônia. No primeiro momento, ele vai ter esse choque, porque ele não vai conseguir, e, posteriormente, finalmente, ele vai entender a região, vai conseguir se integrar a ela e vai, digamos assim, ter uma influência que não é uma influência assim, digamos, generalizada, mas veja bem, foram milhares de anos, né? Milhares de anos, uma ação pequena se torna uma ação muito grande. Então, essa floresta amazônica, para muitos, né, ainda hoje, é só pau crescido, né? Só pau crescido, que não vale a pena perder tempo em estudar,
na verdade, ela, por ter sido plantada, cultivada pelo homem, tem um valor, né, que eu vou chamar assim, valor de capital muito grande, né? Porque que é o capital? É aquele excedente, né? É aquela massa que você consegue para poder fazer o investimento, né? Então, você tem o investimento, aquilo dali produz um lucro, e esse lucro pode ser convertido em capital. Ora, então, hoje em dia, se o cara chega numa região de floresta, derruba a mata toda e planta capim, e bota seu gado, ou planta soja, o capital vai ser quando ele produzir a soja e o gado tiver, né, produzindo leite e carne. Só que isso ele faz em pouco tempo, em poucos anos. Na Amazônia, a floresta isso daí foi feito ao longo de milhares de anos, né? Então, quando o choque cultural, que mesmo as sociedades contemporâneas, mesmo todo o conhecimento que a gente já produziu hoje a respeito disso, o choque cultural em relação às florestas amazônicas é que ela desconhece o valor de capital dessa floresta. Ela tem muito mais valor em pé, muito mais valor. Quando eu falo valor, estou falando valor sentimental. Eu não estou falando valor de oxigênio, né? Isso tudo é balela, né? Eu estou falando valor de capital mesmo, valor de capital. Imagine vocês que aquilo são plantas para medicina. Imagina a indústria farmacêutica que ela está perdendo, né? Que ela perde, como se derruba tudo, ela perde muito, né? Então, eu mostrei uma imagem aí, foi a penúltima, né? Não, a penúltima não, foi uma que tinha uma mata toda aqui, um sítio, cavernas, uma coisinha assim. Aquela mata dali é cheia de plantas medicinais, né? E a gente não encontrou nenhum vestígio material, né? Ela está perto de um sítio de gruta, então é antigo pra caramba, não é uma coisa recente. Aquilo dali foi cultivado ao longo de muito tempo, né? Então, a formação dela é milenar, mas não é um jardim, né? O jardim. Eu tenho um texto, Paulo, que foi até para um fórum que eu participei justamente desse grupo, né? Que é a Amazônia como paraíso perdido. Paraíso perdido. O paraíso perdido seria justamente isso, né? Quando você desconhece o valor que aquela floresta tem, principalmente reconhecendo que paraíso, quando é traduzido, não é simplesmente um jardim que foi dado, mas sim que foi cultivado, né? Sim. Então, é interessante, é importante, desculpe te interromper, quando você fala toda essa questão do ter sido da floresta antropogênica ter sido plantada, mas um conceito tem que ser mudado, né? As pessoas não podem ter essa ideia de plantio da visão bíblica do que é um plantio. Ou seja, aquela roça toda verde, né, com a pessoa sentada em frente à sua roça, à sua plantação. Não era assim que a coisa funcionava. Exatamente, não era assim. Eu acho que isso daí é aquilo que você mencionou a respeito da escassez, né? Dependendo da época, que tem a escassez ou tem a fartura, aí que você mesmo observou, bom, não é nada disso, na verdade não é nada disso, é que as pessoas não sabem qual é o processo de uso e de cultivo, não sabe, desconhece as técnicas, né, de cultivo de uma floresta, desconhece as técnicas de cultivo de uma floresta, né? Então, isso daí é tão impactante que o Pará, que deu, inclusive, nome à castanha, né? Castanha do Pará, que era o maior produtor de castanha do planeta, hoje tem que importar castanha. A castanha que a gente come aqui é importada, porque detonaram tudo. E quando manejavam, sabe qual era o manejo que eles faziam? Com fogo. Ou seja, as castanheiras antigas ficavam em pé. Mas as filhotes, as mudas, queimavam todas. Então, justamente por ignorância das técnicas de cultivo, justamente por conta da ausência de um conhecimento a respeito de como
fazer uso do solo na Amazônia, né? Hoje em dia, falo muito da terra preta, né? Mas a terra preta foi uma consequência de um outro tipo de uso, né? Que foi a geração de matéria orgânica no solo, né? Por conta de descarte, né? Então, a Amazônia não tinha essa terra preta, né? Até pouco, digamos, até 600, 700 mil anos atrás. Não tinha essa terra preta até 1000 anos atrás, né? Essa quantidade toda de terra preta. Então, como é que a floresta se desenvolvia? Como é que ela era rica em plantas para determinar diferentes tipos de uso, né? Como? Então, esse conhecimento ele está perdido e cabe a nós tentar, né, recuperar esse conhecimento, tentar descobrir como é isso daí. Agora, se vai dar tempo para isso, Paulo, eu não sei. É interessante, tem um dado que eu acho interessante, a queimada não vem de hoje, né? Não é de hoje que se taca fogo no mato. Talvez a primeira vez que tenha ocorrido uma grande grita internacional contra as queimadas na Amazônia, talvez tenha sido por volta de 1987, 88. Por quê? Porque naquele momento estava lá a Constituinte, estava se fazendo a nova Constituição. E se discutia naquele momento, na Constituinte, a questão de reforma agrária. E se estabeleceu o seguinte, que terras que vão receber reforma agrária? E se estabeleceu terra que é improdutiva, as terras improdutivas. Mas o que é terra improdutiva? É aquela que não produz ou aquela que não pode produzir? Qual é a terra que não pode produzir? A gente sabe que o Nordeste é só bater uma chuva que fica tudo verde. E então se conseguiu a seguinte alternativa. Terra improdutiva era aquela que não tinha benfeitoria. Terra improdutiva era aquela que não tinha benfeitoria. Só que, pela antiga legislação, fazer derrubada e fazer queimada era benfeitoria. Benfeitoria. E aí se saiu derrubando e queimando tudo, né? Hoje a gente vive outra situação, em que a gente tem uma Constituição, uma legislação que não permite esse tipo de coisa. Nós temos uma legislação ambiental extremamente moderna, extremamente boa. Mas o que isso significa? Né? Cadê o cumprimento dessa legislação? Né? Então, a gente hoje vive uma outra situação em que há uma legislação que protege, mas que não é cumprida, em que os órgãos são esvaziados propositalmente, né? Em que os órgãos são minados propositalmente em torno de um outro discurso completamente inconsequente, um discurso completamente completamente dissonante disso tudo que a gente está falando. Agora, a situação ainda é mais complexa, né? Porque essa questão da paisagem na arqueologia da Amazônia, ela é relativamente recente, porque na arqueologia da Amazônia... Você mutou seu microfone, Marcos, sem querer. Pronto. Na arqueologia da Amazônia predominam os conceitos da ecologia histórica, né? O problema da ecologia histórica é que, quando ela começou a chamar a atenção, ela trabalhava com populações tradicionais indígenas contemporâneas. Ela ia só até, né, aquelas populações que ainda tinha memória de como ela tratava o ambiente, etc. E tal. Então, para muitos, né, quando esse conhecimento chegou às universidades, chegou às instituições, né, às políticas públicas, né, ela chegou com uma carga muito forte de preconceito, né, por quê? Porque tinha a queimada, a coivara, né? Então o pessoal fazia aquelas pequenas queimadas, plantava
fazer a sua roça naquilo dali. Então, a visão que as pessoas passaram a ter, em termos de política, né, é que era uma produção baixa, pobre, que não só sustentava mesmo para as necessidades básicas, né, que não gerava riqueza, né? Então, apesar de reconhecer que as populações tradicionais tinham um modo de produção, né, esse modo de produção é extremamente pobre. Aí, quando a gente começou a estudar isso mais a fundo, quando a gente percebeu que, na verdade, essa relação do homem, né, com a natureza amazônica começa desde a chegada dele, e que a chegada dele foi há muitos milênios de anos atrás, essa perspectiva começou a mudar completamente e a própria ecologia histórica começou a ir mais a fundo, mas estacionou, e ela está estacionada agora, neste momento, nas populações indígenas agricultoras, certo? As populações agricultoras. Na verdade, tudo que foi implantado, tudo que foi feito pelas populações agricultoras, né? Eu estou falando de populações indígenas agricultoras, antes da chegada do colonizador europeu, tudo que foi feito foi conquistado por uma outra população que não tem nada a ver com elas, mas que está no seu processo histórico, né? Que está na sua formação histórica, melhor dizendo. Está na formação histórica do seu processo. E isso daí, né, ainda continua ignorado, embora exista vários estudos. Esses 5 anos agora, especialmente 2 anos para cá, teve um monte de publicações, muitas publicações, mas muitas mesmo, quase toda semana sai alguma coisa a respeito da influência de florestas antrópicas, né? Como foi essa antropogênese, geralmente proveniente de estudos ecológicos ainda, tá? Mas os arqueológicos também. Então, está havendo uma multiplicação muito grande, uma produção muito grande. Agora, quando isso aí vai chegar, né, às políticas públicas, aí é que eu falei, não sei se vai dar tempo. Sim. Não sei se vai dar tempo, porque foi muito tarde, né? Essa questão da ecologia histórica ser um paradigma para a arqueologia da Amazônia, ela, que parecia ser uma coisa de vanguarda, acabou sendo o seu calcanhar de Aquiles, né? O pessoal não falava de paisagem na Amazônia até, sei lá, até 10 anos atrás, ou menos. 10 anos. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Cristiane, tem? Chegando. Pronto. Então, professor, muito obrigado pela sua palestra mais uma vez. E eu estava com uma pergunta aqui, mas a conversa de vocês dois foi me remetendo para outras ideias, tão rica que foi. De pensar nessa relação homem-natureza, né? Porque a gente estava... à medida que vocês foram conversando, e eu fui vendo que essa relação do homem com a natureza, essa relação que é um tanto antiquada, não antiquada para o mundo acadêmico, mas para o senso comum, né? Principalmente esse homem que sai do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, vai povoando Mato Grosso, subindo para a floresta e vê essa floresta como uma grande inimiga, né? É uma visão muito antiga, né? Ela remonta ao século XVIII, o Inferno Verde de Humboldt, né? Então, assim, e a gente carrega isso no senso comum. O senso comum demora muito mais a conseguir perceber essas transformações que a academia já se deu conta, mas que precisa ter essa comunicação com a população. Então, conseguir romper esse discurso hegemônico, profundamente neoliberal, que prejudica todo um planeta, e não somente a floresta amazônica, eu acho que é uma tarefa e é um dos papéis da arqueologia, talvez. Eu não sei o que você pensa nisso, mas eu acho que a arqueologia pode muito vir a contribuir com isso, para tentar mudar essa visão que a floresta é um produto somente natural, né? Ou seja, quebrar essa mitificação cartesiana que a gente ainda carrega, esse ranço,
né, entre cultura e natureza, e principalmente quando você vê a cultura como uma inimiga da produção, uma inimiga do consumismo, o que é um equívoco sem precedentes, né? Muito pelo contrário, a floresta viva e em pé, ela produz por si só muito mais do que ela completamente tombada para pasto, né? Então, eu acho que a arqueologia tem esse papel contribuidor para isso, mostrando que essa relação de homem com a natureza é muito mais antiga do que se pensava. Esse papel, essa antropogênese, né, já estava ocorrendo aí muito antes do que supunha até mesmo a academia, e desmistifica um pouco essa demonstração de que a paisagem, a paisagem florestal, ela é naturalmente um empecilho para o desenvolvimento humano. E aí a sua fala também, uma outra questão que me lembrou bastante, remeteu à quarta reunião que a gente teve, com a reunião anterior com o professor Alex Solorza, né, que comentou sobre florestas e cultura da Mata Atlântica. Me remeteu muito essa fala. Ele entendendo a floresta como um produto, ou seja, como um artefato de interações socioecológicas, né? Um artefato antropomorfizado. Você também vê essa semelhança na floresta? Acho que sim, talvez não sei se é meio retórica a pergunta, mas é essa questão. E uma terceira posição, uma terceira consideração, é a ideia de paraíso que vocês trabalharam, né? Voltando então o antigo conceito, no sentido de o senso comum preso ainda há muitas tradições antiquadas do século XVIII, ainda que a gente carrega isso, arrasta isso, né? E preso a tradições europeias, não à toa, não por acaso, né? São essas populações que chegam no Brasil final do século XIX, início do XX, europeus ou filhos de europeus, que continuam carregando essa tradição, dessa mentalidade, né? E respaldados, infelizmente, hoje pelo Estado. Isso é muito triste. Então, a ideia de paraíso, né, como um jardim cultivado, eu estava pensando aqui num povo que o professor Marcos deve conhecer naturalmente, que é os Unicuim do Acre, né, o Kaxinawá, que eles possuem, no Acre, eles possuem jardins. Isso é incrível, porque a ideia que eles têm de jardim é completamente outra da nossa ideia de um jardim adâmico, um paraíso, né, construído como se fosse a natureza, o homem controlando o caos da natureza, colocando uma ordem humana, geométrica sobre a natureza, né? E para eles não, é outro entendimento de mundo, é uma outra cosmogonia. Então, eles misturam, eles fazem o que a gente parecido, assemelham-se, né? O que hoje se conhece na ecologia como a agrofloresta, uma coisa assim semelhante, e misturam aquilo tudo, e aquilo é um jardim. E eles levam os pesquisadores a conhecer o jardim deles. Assim, como que se imaginar assim, que um povo indígena, entre aspas, eu digo indígena entre aspas, porque indígena é um nome que nós damos a eles, né? Eles não são indígenas coisa nenhuma, né? Cada um tem a sua etnia e a sua identidade muito bem marcadas. Então, vai ter um jardim dentro da Amazônia. Assim, isso é muito curioso, porque a gente, até pouco tempo, ainda confrontava que, assim, até a relação de jardim urbano que a gente tem nas cidades hoje teve um retardamento no Brasil, entre aspas, por conta dessa floresta abundante que se tinha. Então, você tinha sempre a floresta às costas das residências ou ao redor das cidades, então não se necessitava de mais natureza dentro de um espaço que já tinha uma natureza em abundância. E, no entanto, os indígenas não veem dessa maneira. E vêm muitas nos ensinar o que essa interação homem-natureza, que é totalmente outra, né? E eu acredito que é nesse sentido que a arqueologia pode vir a contribuir muito para conseguir desmistificar esse senso comum que ainda impregna a nossa cultura e ainda mantém
muitos sistemas hegemônicos de pensamento. O que você acha, professor? É só uma colocação. Eu acho que a arqueologia, como toda a ciência, ela tem que ser capaz de transformar a realidade, né? Porque isso daí é reconhecido nas ciências chamadas duras, né? Até na própria matemática, né? Que apesar das abstrações todas dela, essas abstrações têm que ser capazes de transformar as abstrações anteriores, né? Então, o papel da ciência é esse, transformar a realidade. Ora, a arqueologia tem que cumprir seu papel, transformar a realidade. E qual realidade? Nós temos uma realidade caótica em relação à questão do meio ambiente, né? Degradante. Então, nós temos que ser capazes de transformar essa realidade, mostrando que há opções, né? Agora, essa opção, ela não é uma opção simples, porque ela é uma opção civilizacional, né? Ela é uma opção civilizacional. Você bem falou, citou o caso, né, de uma população, de uma determinada etnia que cria jardins de modo completamente diferente daquilo que a gente entende como jardim, não é verdade? Então, isso implica num choque de civilizações. Aí eu questiono o seguinte, ok, nós temos que assumir como povos invasores ou como pessoas que nascemos, né? Pessoas que nasceram num determinado lugar, que tem as suas características, que tem todo um processo histórico milenar, não apenas de 500 anos, e, quando eu falo milenar, são 5.000 anos antes da criação do Velho Testamento, que diz que o papel do homem é, né, dar nome aos bois, dar nome às plantas, é dominar a natureza. Está lá no Velho Testamento, né? Deus disse, deu a natureza lá, deu a terra para ele, agora cuide, que é seu. Não é? Então é mais antigo, né? Isso daí tem mínimo 5.000 anos, 6.000 anos. Eu não sei de onde vem a origem desse raciocínio, pode ser até que seja anterior a 5.000 anos, mas, de qualquer modo, nós temos um processo histórico muito anterior a esse, que foi dar o que nós conhecemos de natureza na nossa região, no Brasil como um todo. Aí eu falo nossa região porque, de fato, né, houve uma época que a Mata Atlântica se emendava com a floresta amazônica, né? E do mesmo modo que como o homem tratou a floresta amazônica, a Mata Atlântica também foi tratada, né? Sim, só que quando o europeu chegou aqui, os produtos que eram gerados eram completamente desconhecidos, né? Ele ficou restrito àqueles básicos, né, que dava para comer, aquele que o paladar dele se adaptou, né? Mas a parte medicinal ficou uma coisa ou outra. Ficou uma coisa ou outra, porque aquilo dali era considerado coisa de, sei lá, feitiçaria, né? Os caras eram completamente tapados, etnocêntricos, né? Absolutamente etnocêntricos. Então, a questão hoje em dia é esta. Você pertence à tradição da cultura ocidental ou você pertence a uma história que não tem nada a ver com a tradição ocidental, mas que está sendo eliminada gradualmente, paulatinamente, num primeiro momento, no choque, depois, né, teve os aceites, né? A gente não pode esquecer no movimento modernista que houve um retorno, né, as tradições indígenas, né, a brasileiridade. E hoje em dia nós temos esses reacionários, né, que são absolutamente estúpidos, que querem impor para todo o planeta as suas convicções religiosas, as suas convicções ideológicas para todo o planeta. E de onde vem essas concepções? De onde vem? De tudo quanto é lugar, menos daqui. Né? É uma questão também de identidade. Exatamente. Você não querer assumir a sua identidade.
É de você achar que é um perfeito imbecil. Então, por quê? Porque em 1978, eu acho, eu fui para a Amazônia a primeira vez, em Parintins. Então, para mim, aquilo, né, a Oeste tinha um campos avançados lá. Aí, foi por isso, inclusive, que eu quis, né, vir para cá, Amazônia. Né? Aquilo foi um choque altamente positivo. Mas uma coisa que me chocou muito foi quando eu perguntei por uma pessoa, você é índio? Quase me deu uma flechada, mas ficou extremamente ofendida, porque eu pensei que ela fosse índio. Aqui veio o Renato Russo, né, dar um show aqui em Belém, aí ele tem uma música que fala do índio, né? Ele foi fazer um elogio ao índio, afinal nós todos somos índios, olha, eles jogaram um monte de coisa em cima dele. Ele não entendeu nada. Né? Então, gente, vamos acordar. Eu tenho 0,01% de sangue tamoio correndo nas minhas veias, porque a minha bisavó, por parte de mãe, mas avó aliás, tataravó, a avó do meu avô, era tamoio. Ela era tamoio. Então, meu percentual é baixinho, mas eu tenho. A maioria do povo brasileiro tem, a maioria, não todos, mas a maioria tem. A maioria tem. Então, vamos assumir. Né? Então, isso aí trata-se realmente de um choque de civilizações e um choque que é um processo recolonizador que a gente está passando agora, que aconteceu isso aí na Bolívia, né? Tiraram os índios lá, teve lá um idiota lá com a Bíblia, agora nós estamos salvos, né? Com o da Bíblia. Né? Isso, gente, é um absurdo. A gente não pode ficar calado. Nosso papel político é mostrar que isso está completamente errado. Né? E isso daí é convencer, não, antes de chegar até o povo, é convencer a própria academia. Né? Essa eu acho que passa muito por isso aí, porque, na verdade, como tudo a gente acaba chegando nesse ponto, tudo isso passa muito pela questão da educação. E o que vem sendo ensinado, o que vem sendo passado como educação esse tempo todo. Né? Só lembrar uma coisa aqui, em 1922 comemorava-se o centenário da independência do Brasil. E dentro das festividades, dentro das celebrações, o senador Adoc Lobo, que hoje é nome de rua aqui no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, o senador Adoc Lobo, ele subiu à tribuna e fez um discurso dizendo, enaltecendo um monte de coisa, e tem um momento que ele fala sobre os povos nativos, sobre os índios. E ele diz o seguinte: aos índios só restam duas alternativas, ou se civilizam ou serão exterminados. Então, o que a gente percebe é que essa questão do afastamento da cultura indígena, da nossa história, não foi algo fortuito. Foi algo, na verdade, fabricado. A historiografia brasileira, ao longo do tempo, ela foi afastando o indígena da nossa formação histórica. Né? Eu considero que é uma situação, a gente não tem muito como medir, né? Mas eu considero que é uma situação ainda pior na nossa história do que a situação do negro, porque ao negro, pelo menos, se reconhece uma importância na nossa formação, e ao indígena é como se ele não tivesse nenhuma formação. Essa questão toda que o Marcos está colocando, eu tenho um ponto de vista que eu costumo dizer o seguinte: eu não sei quanto que eu tenho de sangue indígena, quanto que eu tenho de sangue negro, europeu, e certamente tem mistura de sangue europeu com sangue indígena, com sangue negro. Eu não sei quanto que eu tenho de quantos por cento eu tenho, e nem me importa em saber, porque na verdade eu sou brasileiro, e sendo brasileiro eu sou tudo isso. Travou um pouco, professor Paulo. Pelo menos parou no momento certo. No momento certo. Voltou? Voltou agora. Voltou? Voltou. Todo dia... Espera aí um pouquinho. Todo dia a gente senta à mesa e come basicamente comida de índio.
Basicamente, comida de índio, né? Agora, são anos e anos e anos e anos e anos para formar essa mentalidade, né? Para educar. Travou novamente. Deve voltar a qualquer momento. Ou são exterminados, não é só o extermínio físico dessa população, é o extermínio cultural, é não incorporar essa cultura, né? É não trazer para a nossa identidade essa cultura. Né? É o pior. O passado foi sendo um passado vergonhoso. Né? E isso precisa realmente mudar. Agora, que a gente tem uma série de forças bastante poderosas nesse momento, né, lutando contra esse tipo de coisa, a gente tem. O nosso papel é esse, nosso papel é falar, é denunciar, é estar sempre disposto a enfrentar esse tipo de coisa. Mas que a coisa nesse momento está muito complicada, tá? Quer falar alguma coisa, Marcos? Bom, é isso, né? Na verdade, Paulo, esses conhecimentos, né, que a gente está discutindo aqui, eles são relativamente novos, né? Uhum. Eu acho que a sociedade também reproduz muito. Sim. Ou nós, enquanto seres sociais, né, enquanto animais sociais, reproduzimos muito o que a sociedade, né, pensa. Esse feedback, né, rola, um influenciando o outro. Né? Bom, nós hoje já podemos influenciar porque nós temos um conhecimento que está sendo produzido e que está mostrando que não é nada disso, que as coisas, né, não é uma questão de vontade, né, porque eu quero, né, porque a minha ideologia diz assim. Não, a gente tem já não só argumentos, mas evidência para mostrar, olha, a sua ideologia pode querer isso, isso e aquilo, mas a realidade é outra. Né? Agora, como a gente vive na era do fake news, que um pouco importa a realidade, muito menos a verdade, né? Então, isso aí é uma questão política, meramente política. Né? Já não é mais de conhecimento, já não é mais de educação, isso é questão política. Né? Então, meu irmão, se é uma questão política, então a gente tem que mostrar nossas armas. Nossas armas é o saber. E isso daí, né, por mais que eles não queiram, é o que a gente está repassando. É o que a gente repassa para os nossos alunos, é o que a gente repassa para os nossos filhos. Fazer balbúrdia. Fazer balbúrdia, muita balbúrdia, né? Muita balbúrdia. Precisamos trazer talvez a decolonização para a arqueologia. Não, já tem um movimento de decolonização na arqueologia, né? Mas eu ainda acho que isso é pouco, porque esse discurso, né? Eu não conheço muito a fundo, mas até onde eu sei, tem muito de colonial. Digamos assim, é um colonialismo de esquerda, né? Que não é questão de ser de esquerda, mas que tem ainda um ranço, né? É mais uma vontade política do que o... Né? Você quer ver uma coisa? Falta muita coisa. Você quer ver uma coisa? Na academia, nos cursos de história, esse passado indígena só continua sendo tratado muito en passant, muito de forma paralela. Né? Na própria universidade que eu trabalho, alguns anos atrás, onde eu estava lá no departamento de História, foi feita uma reforma curricular e que se criou a disciplina História da África. E eu propus que se criasse também a História Indígena. Ia juntar tanto a arqueologia quanto o que vem acontecendo até hoje. E isso não foi criado. Ah, não, isso você dá como disciplina eletiva, que faz quem quiser. Né? Ou pelo menos, ou às vezes até as pessoas fazem porque é a disciplina que encaixa naquele horário que ela tem, né? Mas isso não foi criado. Então isso passa, né? Isso passa muito longe também da questão da academia. A academia tem que se repensar, esses cursos têm que se repensar, né? Não é você dizer que daqui para frente a nossa história tem que ser uma história indígena, não é isso.
mas é você entender que esse passado também faz parte da nossa formação histórica. Fala-se muito hoje de história indígena. Eu tenho uma posição que eu digo que o que se faz, até hoje o que se faz, não é história indígena. O que se faz é a história da relação do indígena com o colonizador. Uma história indígena mesmo, na minha opinião, tem que ser como o Marcos colocou, entender que é uma história indígena de longa duração, que vem desde que esse território começou a ser povoado por essas populações. Né, por essas populações. O que se faz hoje, na verdade, é a história da relação do colonizador com esse indígena. Mas é diacronia, né? Perdão. Pode falar. Por outro lado, tem já uma leva de intelectuais indígenas, né? Sim, isso é muito importante. E isso daí está mudando um pouco, né? Porque são pessoas que já são academicamente conceituadas, né? Então, são pessoas que são ouvidas, são pessoas que têm voz. São poucas ainda, mas eu acho que já está começando a mudar. Porque eu, quando era criança, eu soube que eu achava que Índia era só Índia Apache, né? Televisão. Né? E você vê o cacique de Ramos aí no Rio, é Índia Apache. Não, as crianças nas escolas no Dia dos Índios continuam sendo pintadas como se fosse índio Apache ou índio Sioux, botando aqueles lugares. Estereótipo total, né? Verdade. Temos uma pergunta aqui do chat, professor. Olha só, Jaqueline Macedo. O papel político da arqueologia não pode ser deixado de lado, é um comentário. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não só não pode ser deixado, como tem que ser levado a sério, porque a arqueologia tem muito a dizer sobre a história contemporânea. Né? A arqueologia não é falar de passado, não, gente. A arqueologia, nossa visão de passado é forjada segundo o presente. Então, tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje, com o que a gente está vivendo, vivenciando. Essa possibilidade diacrônica da arqueologia, né, de você poder trazer um tempo mais longo, é que consegue permitir essa aproximação com esses outros saberes, né, e essa valorização desses saberes para o tempo presente, né? Principalmente com a floresta, né, que ela é, como você colocou, ela é presente, né? A floresta né? A floresta é uma paisagem presente. Pode falar, professor. Desculpe ter te interrompido. É que eu acho que há essa questão sim que você está colocando, mas há uma questão também de postura dos arqueólogos. Durante muito tempo, os arqueólogos, a arqueologia no Brasil, ficou deitado em berço esplêndido, achando que não tinha nada a ver com essas coisas. Que a política era algo que passava longe, né, da arqueologia. Afinal de contas, a arqueologia brasileira toma muito corpo quando? Nos anos 60. Isso é bem significativo, é bem marcante. Ela ganha muito corpo nos anos 60. Então, dizia-se, eu cansei de ouvir, não, a arqueologia é apolítica, os arqueólogos são apolíticos. E parece que agora a coisa despertou, mas tem que despertar muito mais ainda. Né? É verdade. A ciência não é neutra, né, professor? Exatamente. Exatamente. Durante muito tempo tinha esse discurso de ciência ser neutra, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco, nem para um lado, nem tanto para um lado quanto para o outro, né? Exatamente. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro, não. Tem que ter opinião, argumento, pelo menos, né? É isso. Então, professor, a gente não tem mais perguntas no chat. Professor Paulo, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me deram de estar aqui conversando com vocês, de rever o Marcos, um grande companheiro, um grande colega. Já tomamos muita cerveja junto, né? E aí é que o papo fica bom. E agradecer, então, essa oportunidade, dizer que foi muito bom e me coloco à disposição para outras vezes que quiserem. Muito obrigado, professor Paulo, pelas suas palavras. Nós que agradecemos e nos sentimos honrados com a sua presença. Agradecemos também ao professor Marcos pela sua palestra,
e pelas suas instigantes colocações. Agradecemos em nome do Grupo Paisagens Híbridas, pela presença de todos, também da audiência, pela pronta disponibilidade em nos atender à nossa solicitação de participação do fórum e por colaborarem com o crescimento da divulgação científica. Nesse período histórico, né, de tanta obscuridade aí, ausência de dúvidas, né, a ciência vem mais uma vez colocar a possibilidade da dúvida como uma possibilidade de crescimento. Então, é isso. Muito obrigado. Agradeço em nome do Fórum Paisagens Híbridas, mais uma vez a todos, a vocês, participantes, e também a nossa audiência que vem colaborando com uma presença fixa aqui no nosso fórum. Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigado também, boa noite. Foi muito legal. E estamos aí, hein? Estamos aí. Muito obrigada. Ele deu sinal de vida ali, ó. Que ótimo. Oi, Bernadette, boa noite. Hoje eu só fiquei aprendendo. Muito bom. Obrigada a todos. Todos estão agradecendo aqui no fórum, dizendo que foi ótimo, muito proveitoso, e agradecendo muito aos professores. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu tentei fazer um diálogo com a proposta do fórum, né? Foi ótimo, né? Deu para perceber. Ficou excelente, maravilhoso. Muito obrigado, professor. Foi ótimo. Boa noite, então. Boa noite. Tchau, até a próxima. Obrigado. Abraço, obrigado. Abraço, Marco.